sexualidade, saúde mental e relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Olá, pessoas. Hoje, ao vivo, num dia extra, num sábado à tarde. Mas lembro para vocês que todo domingo à noite, às 8h30 da noite, estamos aqui ao vivo com temas especiais. Puxa, hoje queremos trazer um tema que ele é bastante amplo e precisamos de um tempo para conversar a respeito. Quero falar com vocês sobre fantasias sexuais. Nós, do Instituto Paulista de Sexualidade, o INPASEX, sempre temos que trabalhar essas questões associadas às queixas sexuais, às dificuldades de relacionamento de casal, porque esse é um tema, ele é bastante interessante e bastante difícil em muitas situações. Olha, já quero falar desse livro para vocês, o livro Parafilias. Ele foi publicado pela editora Zagodoni, no qual eu descrevo uma série de comportamentos alternativos, comportamentos diferentes, e que sim, diz muito respeito às questões das fantasias sexuais. Então, vamos conversar sobre fantasias. Primeiro, o que são fantasias? Olha só. Essa é uma boa pergunta, porque fantasias são produtos do que nós chamamos da nossa mente. Aquilo que está entre as nossas orelhas, aquilo que pensamos atrás dos nossos olhos. E por que quero configurar desse jeito? Porque as fantasias pertencem ao nosso mundo muito pessoal, a uma subjetividade, a uma circunstância que nós, para dividirmos, temos que falar, temos que verbalizar. Ora, então, pertence ao nosso mundo, isso significa que os outros não sabem? A princípio não sabem. Outra coisa. Nós criamos as fantasias, nós imaginamos, nós colocamos todos os adjetivos, as condições nas quais uma fantasia acontece sem a participação dos outros. Isso tem algumas funções. Fantasias, como eu já aviso, então tem funções. Muitas vezes nós desenvolvemos fantasias no nosso cotidiano simplesmente e de uma forma interessante para baixar nossas ansiedades. Nós podemos estar num ônibus lotado, demorando para chegar em casa e pensamos em alguma coisa que seja agradável. Por exemplo, no jantar que nos espera em casa, numa noite de sono, de descanso. E isso tem interesse nessa discussão agora. Por quê? Muitas pessoas vão se utilizar de fantasias sexuais com esse objetivo, de diminuir estresse, diminuir ansiedades, diminuir preocupações. Calma que não é só isso, mas vamos pensar primeiro nessa vertente, porque hoje nós vamos ter tempo para conversar a respeito. Diminuir ansiedades são mecanismos muito necessários para nós humanos vivermos no nosso cotidiano, para trabalharmos, para conseguirmos estar no dia a dia com as outras pessoas sem nos tornar ansiosos, sem não nos tornar assim tensos e atrapalhar inclusive as nossas atividades diárias. Por exemplo, já falei, trabalho. O trabalho está sempre em primeiro lugar. Por quê? É uma exigência das culturas humanas para que a gente possa conviver um com os outros. Então, sim, nós precisamos aprender a lidar com tensões do trabalho. De novo, por isso que eu falo que algumas pessoas, não, todas as pessoas, em algum momento do dia, passam a imaginar, lembrar o que vão fazer quando chegar em casa, na hora do almoço, o que podem fazer, o que podiam estar fazendo ao invés de trabalhar. Claro que vocês sabem que quando desviamos a atenção do que fazemos, por exemplo, trabalho, é mais provável que nós cometamos enganos no trabalho. Preste atenção nisso porque tem muito a ver com sexo. Mas as pessoas também pensam questões, fazem fantasias sexuais durante o horário de trabalho? Sim, de verdade sim. Também é um problema? Vamos conversar sobre quando é problema. Pode não ser problema e pode ser problema. Então, vejam, as fantasias sexuais, então, são produções muito subjetivas e muito pessoais. Elas são coisas que nós pensamos, imaginamos, lembramos
e que diz respeito a nós. A maior parte dessas ditas fantasias, elas também se referem à vida pregressa de uma pessoa. Eu só posso fantasiar com o que eu vivi. Eu posso fantasiar com algo que eu não vivi, mas eu vou colocar emoções, sensações, pensamentos, ideias sobre coisas que eu já vivi. Então, mesmo quando nós fantasiamos alguma coisa que é irreal, ainda assim contém coisas da nossa vida pregressa. Eu estou colocando assim porque isso significa responsabilidade, ou seja, a minha fantasia não pode ser fantasiada por outra pessoa. Porém, quando nós contamos uma fantasia, usamos palavras que são reconhecidas por outras pessoas, então outras pessoas vão se associar, vão achar que essa fantasia também é parecida com a dela. Isso. Precisamos pensar nisso porque o compartilhamento de uma fantasia vai ter várias funções num casal, várias funções no equilíbrio de uma pessoa num ambiente em que ela viva. Bom, então se são coisas que eu vivo mentalmente, se são subjetivas, se são só minhas ideias, pensamentos, imagens mentais, da onde vem isso? Torno a dizer, nós precisamos de elementos, situações, ações que diminuam as nossas tensões, nossas ansiedades cotidianas. E atividade sexual, mesmo só fantasiada, ela diminui os nossos batimentos cardíacos, a nossa respiração, nós nos tornamos mais tranquilos. Isso tem a ver com o controle de ansiedade. Sempre que respirarmos devagar, nossos batimentos cardíacos diminuírem, nossa pele ficar mais aquecida, esses são sinais de relaxamento físico, mas também são sinais de início de excitação sexual. Ou seja, eu posso, usando imagens mentais, fantasias, pensamentos, lembranças, diminuir, sim, meus batimentos cardíacos, minha respiração, aumentar levemente a temperatura da nossa pele. Pois é, algumas pessoas que aprendem isso passam a ser dependentes dessa circunstância para lidar com a ansiedade do dia a dia, por exemplo, no trabalho, ou em situações sociais, em situações de se apresentar em público, em situações as mais variadas. Cada um tem a sua função para diminuir a ansiedade. Pois é, mas como é que eu fantasio? Uma das coisas do como é que eu fantasio diz respeito ao meu aprendizado anterior. Quer dizer, a minha vida vai mostrando quais são as coisas que eu registro que são boas, que são satisfatórias, que eu chamo de gostosas, prazerosas, excitantes, sexuais. Quer dizer, se eu denomino de erótico, gostoso, satisfatório, sexual, determinado tipo de comportamento, imagem mental, uma vivência que eu tenha, aí existem várias coisas importantes para nós observarmos. Eu quero repetir as coisas que eu já aprendi que são gostosas. Sim, todo mundo vai fazer isso. Sim, é muito difícil sair de um padrão já conhecido para tentar novos padrões. Isso serve para todos os organismos vivos. Mudanças exigem muitos custos. Custos de energia, custos de cotidiano. Mas pode ser bom. Mas voltemos ao uso da fantasia. Também tenho que pensar que fantasias têm vários tipos. Ainda nem falamos das fantasias sexuais em si, mas fantasias têm vários tipos. Algumas fantasias, elas existem para nos colocar em marcha, em ação, como se fosse um plano de ação. Por isso, eu contava que, basicamente, as fantasias trazem coisas que nós já vivenciamos. Se eu me lembro de ter feito uma refeição num restaurante muito gostoso, muito satisfatório, eu quero voltar lá e experimentar isso. Acho que todos que têm alguma idade já passaram pela experiência de terem ido, por exemplo, a um restaurante e com 15 ou 20 anos de idade ter experimentado um prato muito saboroso e 20 anos depois voltar ao mesmo restaurante e dizer assim, não é a mesma coisa. Você já mudou. Os anos mudam a sua percepção.
O mundo vai mudando porque todo o seu corpo muda, mudam as quantidades de neurônios, de receptores, mudam as funções internas do seu corpo e muda a sua percepção. Então, eu tenho que pensar também que essa coisa de fantasia, de uma coisa já vivida, também pode não ser tão satisfatório, mas a maior parte das pessoas vai tentar repetir isso. Ou seja, eu fazia isso, eu faço isso e é gostoso, eu vou fazer de novo. Ótimo. Então a fantasia tem e pode ter uma função muito especial. O de fornecer um plano de ação, um passo a passo, e com esse passo a passo eu consegui produzir uma ação positiva, satisfatória, prazerosa. Certo. Então, se eu sei que se eu sair para jantar, sair para dançar, tomar um drink e depois for fazer sexo, já me aconteceu isso, isso é bom, eu vou repetir. É o que nós aprendemos socialmente. Acabei de descrever uma circunstância que uma boa parte das pessoas fica e tem em mente de reproduzir para terem uma noite sexual satisfatória. Ah, mas então eu me lembro daquelas sensações, me lembro de tudo. Sim, o tudo significa, imaginem os 5 sentidos. O que eu vi, o que eu ouvi, o que eu senti de cheiros e aromas, o que eu senti de sabores, o que eu senti na pele, em toda a pele, na minha mão, nos meus pés, no meu corpo todo. Isso ganha muitas importâncias, porque são muitos registros, são muitas coisas que guardamos na memória que nós vamos usar nessa hora e nem percebemos. Bom, então eu posso ter uma fantasia sexual e com uma fantasia sexual eu vou promover comportamentos, eu vou promover ações que então podem ser positivas. Perfeito, exato. Se você que está me ouvindo agora, ao vivo, ou você pode me ouvir depois gravado no YouTube ou mesmo no Instagram, do meu Instagram ou no meu YouTube. Vejam só, eu posso usar essa fantasia, eu posso planejar, eu posso lembrar das coisas que foram funcionais e eu buscar repetir essas coisas. Uau! Então é positivo ter uma fantasia. Sim, sempre vai ter uma questão de positivo na fantasia, porque a fantasia é algo que nasce em mim e que é uma expressão do que eu sei de mim mesmo. Agora nós temos que pensar como nós expressamos isso para fora. Como é que eu comunico isso para o mundo? Como é que eu transformo isso em algo que outras pessoas participem? Se eu simplesmente pensar assim, eu vou convidar minha esposa para nós almoçarmos num restaurante que eu vi ali perto. É uma fantasia. Se eu não conheço o restaurante, se eu nunca fui, eu posso propor. Isso é baseado em quê? Em alguma ideia, alguma situação já conhecida. E aí eu posso produzir uma situação onde nós possamos passar algo gostoso, passar uma hora ali experimentando, saboreando uma comida que a gente nem tinha experimentado. Pois é, isto é usar a fantasia. Quer dizer que nós fazemos isso o dia inteiro, todo dia? Mais ou menos é isso mesmo. Porém, essas fantasias, elas seguem uma série de regras que nós temos. São regras que nós usamos para o nosso cotidiano. Então eu posso chegar naquele restaurante, puxa, nem vou pedir carne, porque vão trazer aquele filé alto, mal passado, e eu não como carne mal passada. Melhor vou pedir um espaguete com camarões. Pronto, evito alguma coisa. Nem sempre a gente vai evitar tudo o que a gente não quer. Mas nós construímos o mundo pensando também, e baseados nas nossas experiências e como nós já sabemos que vamos viver, ou seja, nós vamos tentar evitar situações ruins. Se nós aplicarmos essas condições à sexualidade, vocês vão notar que uma pessoa solteira, por exemplo, que saia à noite e vá para um barzinho, ela vai procurar fazer o quê? Olhar pessoas que lhe interessem. O que significa isso? Que a atraiam, que sejam bonitas. Que a atraiam, sejam bonitas pelos olhos dela. Isso significa que ela vai olhar e dizer: eu reconheço nessa pessoa algo que me satisfaz, então eu vou atrás disso. Entenderam? É assim que a fantasia positiva vai acontecer. Ela surge e ela pode ser usada, ela vai ser usada como um mecanismo extremamente importante e útil para a produção de uma realidade
que a pessoa pretende e quer que exista. Bom, ainda assim, o sujeito solteiro foi até o barzinho, viu a pessoa que se sentiu atraído por ela. Vamos lá. Não. Agora nós temos as outras partes das fantasias. Eu posso, junto dessa fantasia, também trazer meus medos, meus receios, uma série de emoções negativas. Como assim? Não é só positivo? Aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu já vivi numa mesma situação, também pode trazer algumas coisas negativas. Puxa, eu me lembro aquela vez que eu fui no barzinho, passei 3, 4 horas lá e não deu certo para sair com ninguém. Eu posso ir para um barzinho e também trazer essa fantasia anexa. Ou seja, além daquela que eu pretendo que ocorra, vem uma série de coisas que tem no espaço mental, nas nossas memórias, que talvez eu não tenha tanto controle assim. Não tenho mesmo. Por quê? Aquela circunstância onde eu estou começa a me cutucar, a me estimular, a fazer com que eu sinta, perceba, pense coisas que estão associadas às minhas vivências, às memórias do meu passado. E se aconteceram memórias do passado, coisas ruins no passado, naquela situação parecida, eu também vou trazer isso. Emoções negativas, lembro para vocês, emoções negativas, mesmo só imaginadas, as situações que trazem essas emoções, elas vão produzir em nós o quê? Uma reação de ansiedade. E talvez aí nós tenhamos problemas com relação ao sexo. Quer dizer que em uma fantasia, mesmo sendo planejada, quer dizer, que ajude a planejar a realidade, ela também pode trazer coisas negativas? Isso. Por isso é necessário que a gente tenha uma forma de um bom conhecimento, um autoconhecimento, entendermos como nós funcionamos em todas as situações, como nós reagimos nas situações externas, nos relacionamentos com as outras pessoas em lugares diferentes. Então não é bom ir para um lugar que eu não conheço? Depende. Tem gente que entra em grandes ansiedades em lugares desconhecidos. Tem gente que se sente mobilizado positivamente, entra num lugar positivamente e se sente assim, que gostoso estar aqui. Pois é, isto é autoconhecer-se. Voltando para a ideia da fantasia. Mas tem fantasias que nós, de repente, nós podemos usar uma fantasia de cunho sexual. Eu quero repetir algumas coisas que eu sei que me auxiliam, que me trazem boas emoções, boas sensações. Puxa, que bom. Então eu posso também dividir isso com outras pessoas. Perfeito. Estas fantasias, elas precisam ser externalizadas. Se elas não forem, as outras pessoas que podem se envolver podem não querer participar, porque simplesmente não entenderam o que está acontecendo. Verbalizado, nós damos chance para outra pessoa ponderar. Talvez isso seja bom para mim. Isso aqui eu acho que eu gosto também. Vamos lá. Pois é. Dessa maneira nós inibimos situações de abuso. Quando falamos de sexo, isso é importante, não é? Porque a situação de imposição de desejos sexuais sobre outra pessoa é uma situação abusiva se não houver uma comunicação e as duas pessoas não se colocarem de acordo. Então existem fantasias que as outras pessoas não querem participar? Claro que sim. Por quê? A minha fantasia, se eu já vivi, se é um comportamento, é uma ação que eu já tenho vivido, ela provavelmente vai me fazer me sentir bem, então eu quero ir atrás. Sei. E se for uma fantasia que, eu vivi, mas eu gostei, mas talvez outras pessoas não gostem. Por isso a necessidade de comunicação. Então existem fantasias, aí vamos para um segundo grupo de fantasias, que mais provavelmente elas até podem ser negociadas e nós vamos encontrar pessoas que podem querer participar, podem se sentir bem em participar. Ótimo! Então nós vamos lá, conversamos com a pessoa, vamos no barzinho de novo, estamos lá. Vi a pessoa que interessa, chego perto, me apresento, jogo aquele chavão, né? Você vem sempre por aqui, né? E começamos a conversar e de repente parece que estamos nos dando bem. Sabe aquela sensação de que parece que conhecemos a pessoa
há décadas. Essa é uma sensação de bem-estar onde baixamos as nossas guardas. Aí nós podemos começar a conversar expondo as nossas vontades, necessidades, pensamentos. Puxa, e aí? Como é que nós negociamos? Bom, primeiro eu tenho que expor o que eu penso, o que eu gosto, o que eu gostaria, e a outra pessoa vai se encaixando. Puxa, nós podemos ir para um lugar mais calmo, quem sabe em minha casa. A outra pessoa pode pensar, ir para a casa da outra pessoa, num primeiro encontro assim, é complicado. Talvez seja melhor um lugar neutro. Ai, vamos para um motel. Pode ser uma forma de negociação. Só que daí para frente, as coisas precisariam ser mais explícitas. E a nossa cultura não tem esse cuidado, não tem nos ensinado a ser mais explícito, ser mais direto sobre as coisas que pretendemos, gostaríamos, queremos, como é que nós sentimos prazer, como é que podemos dividir. Vou contar uma coisa para vocês. A maior parte dos homens tem uma crença, e até uma crença muito profunda, uma ideia, uma percepção de que sabem como dar prazer para uma mulher. Então, ele acha que não precisa discutir isso com uma mulher, ou seja, ele já sabe o que fazer. Aí ele pensa, lembra das ideias dele, as fantasias dele, e ele vai fazer o quê? Seguir em frente, ou seja, vamos para um motel, lá a gente faz o que eu acho que ela vai gostar. Eu não perguntei. Quer dizer, o segundo grupo de fantasias são coisas possíveis. São coisas possíveis, são coisas que podem ser satisfatórias para as duas pessoas envolvidas. Ótimo! Então nós podemos, conversando, chegar num acordo. Isso é bastante interessante. Este acordo é o que nós chamamos de consentimento. É consentir, ou seja, eu conto a outra pessoa, não é que ela simplesmente aceita, ela também percebe que ela pode participar. E poder participar significa uma de duas coisas. Ou ela também gosta, ou ela diz assim, bom, eu acho que eu posso experimentar isso. O interessante é que a conversa entre as pessoas permite uma série de funções positivas. Afinal de contas, tendo esse consentimento, as duas pessoas conseguem produzir uma ação positiva para os dois. Mas nós já aprendemos também a dizer não. Nós não somos uma cultura no Brasil que fala não facilmente, principalmente em situações que nós não estamos acostumados a conversar, por exemplo, sexo. Puxa vida, então eu vou para um barzinho, começo a passar uma cantada em alguém, começo a contar algumas coisas, a outra pessoa de repente também tem dificuldade de dizer não. Eu também tenho. Então nós temos que compreender que é necessário ser um pouquinho mais claro e explícito sobre o que nós estamos pretendendo. Veja, quando eu falei desse livro para vocês no começo, ao iniciarmos a fala de hoje, o livro Parafilias, esse livro, Parafilias, fala de comportamentos sexuais alternativos. Eles são comportamentos não comuns para a maior parte das pessoas. Porém, o grande problema dos comportamentos não comuns é que se 10% da população gosta de um determinado comportamento, 90% não gosta, ou pelo menos nunca pensou, nunca sentiu, nunca fez. Porém, a outra coisa diz respeito a que uma parcela desses 90% poderiam experimentar e até dizer assim, ok, posso fazer, até posso repetir. Veja que eu nem quis dizer que elas gostaram. Porque também num casal podem existir graus de consentimento que dizem respeito a um tipo de inter-relação que não diz respeito exatamente assim, eu gosto muito disso, mas isso eu posso fazer. Sabe, tem gente que come arroz com coentro e diz assim, não gosto. Algumas pessoas dizem, olha, não é meu preferido, mas eu como. Entende? Ou seja, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, e tem gente que não vai fazer questão, não importa com o adendo do cominho. É disso que eu quero falar com vocês. Existe, então, uma série de comportamentos que entram nas circunstâncias da conversa das fantasias e que tem muita importância e que diz respeito a essas duas pessoas começarem a entrar nesse consenso onde a outra pessoa diz que gosta de tal coisa, eu digo, isso eu posso fazer. Puxa vida.
eu tenho que começar a compreender que até mesmo as diferenças entre as pessoas, diferenças de identidades pessoais, identidades de gênero, orientações sexuais, vão produzir todas essas circunstâncias. E são envolvidas nessa condição de consentimento. Também tenho que pensar que existem casais que são formados por 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas. Existem pessoas que se relacionam com várias pessoas de maneira consentida entre o grupo, mas que nem moram juntas. Sim, não falo de traição, não falo de infidelidade. Mas restringindo a fantasia aqui, nesse grupo de fantasias que precisam ser consentidas e são negociadas, e mesmo que nós nunca tenhamos tido uma vivência desta ideia que me foi apresentada agora, é importante a gente saber que existe uma parada. Acho que agora nós temos um momento de comercial, daqui a pouco voltamos. Fiquem ligados aí, ao vivo estamos aqui. ZYD 994 95,7 FM. Vibe Mundial. Vibe Mundial FM. A rádio que toca a sua vida. Baixe o aplicativo da rádio que toca a sua vida, disponível para Android e iOS, e ouça nossa programação 24 horas por dia. App da Vibe Mundial FM, o aplicativo da emissora com a vibe mais positiva do mundo. Você não precisa saber o que é radioterapia de feixe de intensidade modulada. Você não precisa entender de neuronavegador nem de ressonância magnética intraoperatória. Você só precisa saber que essa tecnologia está num hospital que é referência no tratamento do câncer infantil e que o nome dele é GRAAC. O Hospital do GRAAC atende mais de 3.000 crianças de todo o Brasil. 70% voltam a crescer saudáveis e ter uma vida feliz. Conheça, doe, é você quem faz o GRAAC. graac.org.br. Vibe Mundial FM. Rádio Vibe Mundial e a hora certa. 13h58. Ouça agora na Vibe Mundial JBN, o Jornal da Boa Notícia. Edição especial de sábado. De acordo com dados do Ministério da Saúde, 2023 viu um importante aumento no número de doação de órgãos no Brasil, tornando-se o melhor ano em uma década no setor de transplantes do país. Foram 3.060 doações de janeiro a setembro, representando um salto de 17% em comparação com o mesmo período de 2022. Com o aumento nas doações, o mesmo período realizou 6.766 transplantes, uma média de 751 por mês. Entre os estados, Minas Gerais teve o melhor ano da história em doações de órgãos. Mais de 2.000 transplantes foram feitos em 2023, a maioria de rins. De acordo com o MG Transplantes, fundação composta por organizações que buscam órgãos, o avanço tem relação com a redução da recusa familiar. Apesar da mudança nos números, no entanto, as filas de espera para transplante de órgãos continuam longas. Em nota, o Ministério da Saúde pontuou que tem empenhado esforços, sobretudo na formulação de estratégias que visem ao aumento da oferta de órgãos e tecidos para transplantes e, consequentemente, reduzir o tempo de espera dos pacientes em lista. O Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fiocruz, Biomanguinhos, vai se tornar um laboratório de prontidão para a produção de vacinas em situações de emergência sanitária. A partir da associação a uma rede formada pela Organização das Nações Unidas, o laboratório brasileiro será acionado para fornecer vacinas para outros países, especialmente na América Latina, em caso de epidemia ou pandemia. O Instituto é o principal produtor de vacinas do Programa Nacional de Imunizações e já fornece imunizantes para mais de 70 países em cooperação com a Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF.
Mas essa não é a única grande expectativa do Instituto para 2024. Ainda no primeiro semestre deve começar a fase de testes clínicos da vacina contra a Covid em plataforma de RNA mensageiro. Há também outras 2 vacinas de destaque em desenvolvimento, mas ainda no estágio de prova de conceito. Uma delas é para combater o Zika vírus e a outra é uma opção contra a febre amarela. JBN, há quase 30 anos, destacando apenas as boas notícias. Próxima edição em 1 hora. Você ouviu na Vibe Mundial JBN, o Jornal da Boa Notícia. Edição especial de sábado. WhatsApp da Vibe Mundial 94701-9435. Faça parte do nosso grupo. Receba dicas, mensagens, vídeos e participe das promoções da rádio que toca a sua vida. WhatsApp da Vibe Mundial. São Paulo 11 94701-9435. Você não precisa saber o que é radioterapia de feixe de intensidade modulada. Você não precisa entender de neuronavegador nem de ressonância magnética intraoperatória. Você só precisa saber que essa tecnologia está num hospital que é referência no tratamento do câncer infantil e que o nome dele é GRAAC. O Hospital do GRAAC atende mais de 3.000 crianças de todo o Brasil. 70% voltam a crescer saudáveis e ter uma vida feliz. Conheça, doe, é você quem faz o GRAAC. graac.org.br. Boa tarde. Você está ouvindo a Vibe Mundial FM, a rádio que toca a sua vida. É um prazer tê-lo conosco. Enquanto estávamos ouvindo notícias aí, eu estava folheando esse livro que eu falei para vocês, Parafilias, da editora Zagodoni, onde eu descrevo uma série de comportamentos interessantes. Eu digo interessantes porque nós precisamos separar as coisas que são mais positivas das coisas que podem ser negativas. Nós estamos aqui hoje falando sobre fantasias sexuais. Falamos das fantasias que são mobilizadoras e são auxiliares no planejamento de ações que conduzem a coisas muito satisfatórias. Também falei agora sobre fantasias que precisam ser coordenadas, organizadas, divididas com outra pessoa para que, de alguma forma, com um consentimento mútuo, tragam uma ação que seja sexual e seja satisfatória para os dois. Mas ainda existem 2 tipos de fantasias. Esses 2 tipos de fantasias dizem respeito a ideias, imaginações, lembranças, projeções que podem não ser tão positivas. O terceiro tipo, eu quero contar, diz respeito a compreendermos que aquilo que fantasiamos, imaginamos, temos andando na nossa cabeça, pode ser muito excitante, interessante para mim, mas não ser para outra pessoa. Podemos já ter constatado que a outra pessoa não quer participar, não gosta do assunto, não quer saber a respeito. Bom, mas se eu tiver o mínimo de controle sobre essas fantasias, sobre a existência dessas ideias no meu espaço mental, será que eu posso ter essas fantasias enquanto me relaciono? Bem, se isso não me mobilizar para alguma coisa negativa, que também não conduza a expor ou se impor a outra pessoa, parece que nós já temos uma situação de controle. Vejam que eu usei um argumento. Se eu tiver controle sobre esse mecanismo. Algumas pessoas têm dificuldades de controlar situações impulsivas. Muitas vezes, coisas que fantasiamos em qualquer área da nossa vida, em verdade, são impulsos que nós assumimos, tomamos e começamos a fazer, não é porque a gente gosta muito, é que nós não sabemos fazer algo ao invés de. Problemas de impulso, transtornos de impulso, existem de diversos tipos, também vão existir os sexuais. Então, de repente, a pessoa quer fazer aquilo naquela hora sexualmente, mas não só não perguntou para outra pessoa, como também nem se deu conta que já estava fazendo algo que vai atrapalhar o relacionamento.
Porém, se essa pessoa tem o mínimo de controle sobre as questões relacionadas ao impulso, então nós temos algo especial e interessante aí. O quê? Horas. Eu posso pensar, imaginar, lembrar, ter todo aquele contexto interno subjetivo enquanto estamos em outras situações do cotidiano. É isso que todas as pessoas fazem lá no horário de trabalho, quando o trabalho está cansativo ou aborrecido, e ela começa a pensar em alguma coisa que ela vai fazer depois ou ao invés de. Depois pode ser, torna a lembrar para vocês, como se eu estivesse na hora do trabalho imaginando o que eu vou jantar quando chegar em casa. Isto. Então, muitas vezes, nós podemos estar usando a fantasia para administrar a situação do cotidiano que, de alguma forma, eu não estou sabendo como usar. Se estivermos numa atividade sexual e essa fantasia for de qualidade sexual, bem, provavelmente ela estará favorecendo este corpo a funcionar melhor. Afinal de contas, o que eu estou pensando, o que eu estou fazendo estão em acordo, então continuamos a fazer. Lembro para vocês que se o que eu estiver pensando e o que eu estiver fazendo estiverem em desacordo, isso traz emoções negativas e funcionamentos fisiológicos que atrapalham o sexo, atrapalham os genitais. Então existem ideias, imagens mentais que de repente uma pessoa pode estar tendo. Mais provavelmente ao longo de uma relação sexual, ambas as pessoas envolvidas, se forem só duas, têm ideias ou imagens mentais que vêm, às vezes, em flashes, às vezes no encadeamento de uma pequena historiazinha. E isso faz parte do relacionamento sexual, mesmo quando não expresso, mesmo quando não contado. Aquele que é contado pode estar vindo também de uma maneira combinada entre as duas pessoas, onde as duas pessoas podem ter já entrado num consenso, onde elas contam suas fantasias sem a obrigação de terem que cumprir essa fantasia, sem precisar fazer essa fantasia. Sim, existem muitas pessoas que usam argumentos assim, sabendo que, se fizerem essas coisas, provavelmente vão trazer mal-estares para ambos ou para os dois, até mesmo socialmente. Quer ver um exemplo que costumeiramente aparece em alguns casais? Não todos, mas alguns casais chegam a contar assim, que eles fantasiam que ela ou ele, mais provavelmente ela, seja uma prostituta e eles conversam enquanto fazem sexo em situações, fantasiando numa situação de prostituição. Mas eles não querem fazer isso, não querem colocar em prática. Mas por que não? Porque não faz parte da vida deles, não faz parte dos modelos morais que eles defendem. Mas eles reconhecem que pensar a respeito conduz à excitação sexual. Isto. Mas serviria a qualquer outra coisa, qualquer circunstância que estaria além do padrão moral, dos conceitos morais dessas duas pessoas. Poderia até incluir sexo oral ou algum outro tipo de comportamento sexual que de alguma maneira não esteja satisfatório, não seja satisfatório para esses dois. E eu falo do ponto de vista moral. Horas, então moral é importante nessa história? Claro que sim. Todas as pessoas têm contextos morais que precisam defender. E a moralidade, o moral, é aquele limite entre transformar a fantasia e a realidade. Se reconhecemos isso, nós já temos algo importante e então temos esse terceiro grupo ou tipo de fantasias sexuais. Quer dizer que a gente imagina, mas não coloca em prática. Pronto. Isto. Mas pode fazer parte da vida sexual, seja do indivíduo, seja do casal. Mas se a gente não reconhecer que aquilo que a gente está fantasiando vai além do nosso conceito moral, das nossas condições morais, nós vamos nos dar mal. Isto, exatamente isto. Volta e meia aparecem casais com dificuldades que já aconteceram no relacionamento sexual a partir de uma tentativa de uma situação que a princípio parecia ser legal. De repente os dois conversaram e pensaram, puxa, a gente podia fazer sexo a 3. E quando fazem, se sentem mal e passam semanas muito de mal um com o outro. Pois é, não sabiam reconhecer o limite do moral da pessoa ou das pessoas envolvidas. Uau,
Mas existem outras fantasias sexuais que podem ser piores ou ruins? Claro que sim. Eu já apontei para alguns tipos assim que, de repente, colocados em prática, são ruins. Mas algumas, inclusive, nem na fantasia a pessoa deveria admitir que talvez colocasse em prática, porque existem fantasias que são destrutivas, que são muito destrutivas. Destrutiva para o indivíduo, destrutiva para o casal. E já não falo de questões morais, mas falo de questões até mesmo físicas. Vocês sabem que existem pessoas que têm fantasias que acham que vão ser sexualmente muito mais eróticas se tirarem a perna abaixo do joelho. Essa não é uma fantasia tão incomum. Ela tem sido descrita e tem aparecido em muitos estudos ao redor do mundo. Eu falei da perna, mas também poderia ser tirar um dedo. Ou uma outra fantasia de estilo recorrente, então servindo qualquer tipo de amputação, é a retirada dos testículos. Tem homens, tem casais que imaginam, poxa, mas eu vou ficar muito mais erótico se eu tirar os testículos, tirar o escroto, porque eu e minha mulher achamos feio. Você tem algum problema no testículo? Não. Bom, conto para vocês já que existe uma coisa muito importante. Se o seu corpo está funcionando muito bem, de fato, retirar uma parte do seu corpo que funciona e está saudável, primeiro é ilegal. Não, mas veja bem, não tem assim mulheres que, por exemplo, acham que têm as mamas muito grandes e querem diminuir as mamas? Pensem nisso. Mas já trabalharam a questão, o casal já está de acordo. Ok, o casal estar de acordo é uma coisa. E as consequências de qualquer modificação do corpo precisa ser pensada. Porque as modificações de corpo trazem uma série de consequências. Se eu tirar a minha perna, eu vou ter que andar de cadeira de rodas. E a pessoa pode olhar para mim e dizer assim, mas eu fantasio isso, eu acho que vai ser tão bom. E algumas pessoas até mimetizam o ter tirado a perna e arranjam uma cadeira de rodas onde escondem a parte de baixo da perna, sentado em cima, e saem por aí pela vida se fazendo de deficientes. Tem gente assim. Puxa. Mas esse talvez seja o de menos. Quando eu falei retirada de testículos, por exemplo, eu estou falando de retirada de uma parte do corpo que tem funções na manutenção da saúde geral deste homem, dessa pessoa que nasceu com os testículos. Não, mas existem transexuais que retiram também por mudar de sexo. Sim, e passam a vida toda tendo que fazer alguns tipos de reposições de hormônio, organizações de hormônio, para o corpo estar bem. Afinal de contas, nós temos compromissos com o corpo. Claro que a gente sabe que também um transexual tem sempre um acompanhamento médico. Precisa ter. E acompanhamento psicológico? Claro, é bom. Mas e essa pessoa, esse homem, por exemplo, eu já recebi cartas, e-mails, telefonemas de homens que queriam indicações, referências de onde eles poderiam tirar os testículos. Não só eu que trabalho com sexologia, mas uma boa parte de colegas que trabalham com sexologia ao redor do mundo me contaram que também, volta e meia, apareciam pessoas com essas ideias, queixas, e contavam na consulta que estavam procurando tratamento para isso. É interessante que estas lesões corporais, amputações, elas podem ser, então, puxa vida, existir para o resto da vida e trazer problemas para o resto da vida. Porque, de repente, nós temos uma fantasia que, colocada em prática, pode trazer prejuízos. Não, mas eu tenho a fantasia que, se eu raspar minha cabeça, vai me trazer uma série de experiências sexuais ótimas. Pois é, isso está naquele terceiro grupo ali. Olha, eu posso, depende com quem eu vou me relacionar. E se está de acordo com outra pessoa, eu posso me manter careca durante, sei lá, algumas semanas, depois o cabelo cresce. Esta é a diferença de uma amputação. Porque algumas pessoas começam a ter fantasias de que ter uma grande cicatriz no rosto vai ser muito erótico. Para quem? Sempre. E depois, se nós trocarmos de parceria, nós vamos encontrar parcerias que também gostem das cicatrizes
E essas são condições de discussões no nosso mundo. Então, aquelas coisas que conduzam, uma fantasia que conduza a uma circunstância. Agora, primeiro eu falo dessas condições físicas, né, de amputações ou lesões no corpo que conduzam a problemas futuros, sejam problemas físicos reais ou sejam apenas estéticos. Mas também posso imaginar comportamentos, ações. Vocês sabem que existem pessoas, homens e mulheres, que fantasiam com estupro? Sim, fantasiam sexualmente com estupro. Acham que se passar por uma situação de estupro vai ser ótimo. Algumas outras fantasiam que se passasse uma semana vivendo uma escravidão sexual jogada e acorrentada seria ótimo. Pode ser. Quais são as consequências dessas circunstâncias? Psicologicamente, essas são circunstâncias que trazem consequências que podem ser muito complicadas para serem guardadas, se não soubermos elaborar essas circunstâncias, se essas circunstâncias também forem uma agressão aos nossos padrões morais. Então, eu já falo de algumas coisas que são um pouco além o simplesmente aqui não é tão simples para muitas pessoas, mas de termos pensamentos, ideias de ações e comportamentos que são apenas diferentes. Agora eu estou falando de coisas que também resultam em situações que, olha, se não houver consenso é ilegal, é crime. E esta circunstância não sendo legalizada, ela pode ser complicada. Por quê? De repente, a fulana ali disse numa situação social que ela fantasia em ser estuprada, em ser por um grupo de homens, uma curra. E de repente ela está saindo ali da festa e catam ela, botam dentro de um carro com um saco na cabeça. Alguém ouviu e já começa, vamos fazer, porque ela disse que queria. Primeiro, essas pessoas perguntaram para ela se eles poderiam fazer e quais são os limites. Porque de repente, assim, numa situação de estupro, as pessoas se machucam, batem, saem com lesões. Mas é só um roxinho. Tá? Ainda assim, perguntamos a essa pessoa, isso está organizado de uma forma que esta pessoa que então vai passar pela situação, ela descreveu quais são as situações de limites ou como que elas podem viver isso. Isso é importante nós pensarmos. Tá, existem pessoas que querem que isso aconteça sem que seja programado, agendado ou que seja combinado? Tem. Essas pessoas estão prontas para isso? Não sei. Algumas podem estar, outras podem não estar. Por quê? Uma situação de invasão é uma invasão de privacidade muito forte. O estupro é uma circunstância que, além da circunstância física sexual, existe uma invasão de identidade. A pessoa vai ser despersonalizada para que a situação aconteça. Porque na nossa cultura é uma situação de crime. Isso implicaria qualquer outra circunstância de crime. Por quê? Porque é uma questão cultural. Então nós nascemos já configurando aquela situação como não sendo muito boa. Se acontecer, vai ser mais difícil mesmo da pessoa superar. Puxa vida. Então eu estou contando para vocês que existem pessoas que têm fantasias assim. Claro que sim. Mas se elas usarem essa fantasia só como aquela coisa do tipo, fica dentro da minha cabeça, eu imagino, eu tenho controle sobre o impulso e está tudo bem. Ok, perfeito. Se eu não tiver controle sobre o impulso e, por exemplo, eu falar numa situação pública e outra pessoa ouvir, essas são situações complicadas. Essas situações são mais complicadas para mulheres do que para homens, embora algumas classes de homens também sejam incluídas nessas situações onde se impõe a essas pessoas uma condição não negociada. Essas invasões, esses abusos, além de poderem acontecer, eles atrapalham uma série de possibilidades futuras, porque a pessoa vai ficar marcada com a situação de abuso, de estupro, de invasão de privacidade e de toda uma série de condições emocionais que podem estar sendo vividas de maneira negativa. Algumas pessoas, de fato, têm algo de positivo nessas circunstâncias. Esse algo de positivo diz respeito a produzir emoções que elas estão procurando e que elas gostam. Puxa, mas tem gente que gosta de emoções fortes assim. Tem gente que gosta de descer na montanha-russa. Pois é, emoções fortes têm de diversos tipos.
se nós temos fantasias, elas podem ser gostosas, elas podem ser satisfatórias só dentro da minha cabeça. Elas podem ser satisfatórias, elas podem ser gostosas quando nós dividimos com outra pessoa. Podemos colocar em prática, podemos reconhecer que talvez em uma situação ou outra possamos fazer, podemos reconhecer que deve ficar só na minha cabeça, ou devemos reconhecer que estas ou aquelas fantasias são proibitivas. Precisamos assim começar a organizar a nossa vida. Eu conto para vocês assim que essa é uma maneira de conduzirmos o nosso cotidiano, conhecendo e reconhecendo todas as nossas possibilidades e as nossas incapacidades. Se nós pensarmos nisso e conseguirmos falar a respeito, nós vamos ter prazeres, satisfações, inclusive com fantasias que fiquem só na nossa cabeça. Mas nós precisamos pensar nessas 4 possibilidades e reconhecer quando nós estamos cultivando uma ideia que se transforma num transtorno, que se transforma num problema, transforma-se numa condição de doença, numa condição não saudável para nós e para as pessoas à nossa volta. Vamos falar disso? Pode ser? Eu acho importante a gente conversar disso e desses mecanismos relacionados a fantasias, a comportamentos sexuais diferentes. Todos os domingos à noite, às 20h30, ao vivo, estaremos falando de várias dessas condições, vários desses comportamentos. Continue seguindo a gente, ouçam aqui na Vibe Mundial, todo domingo à noite, essas discussões sobre sexualidade, relacionamentos de casais e saúde mental. Nós estamos aqui em nome do Instituto Paulista de Sexualidade, o INPASEX, e que sempre vai ser muito útil conversarmos, porque vocês precisam começar a falar dessas coisas. Sexo precisa falar, sabia? Pois é, amanhã à noite, domingo, ao vivo, estaremos aqui com um convidado, um colega nosso, um professor universitário, professor Léo Peretti, um psicólogo, e ele vai falar sobre o amor. Amor é um dos aspectos importantes para os relacionamentos humanos. Claro que também implica nas fantasias, claro que sim. Mas ele vai estar aqui falando sobre isso conosco. Nós vamos ter uma conversa muito gostosa sobre amor. Amor diz respeito à sexualidade, amor diz respeito a relacionamentos de casal. Olha, vamos falar sobre amor amanhã? Não só amanhã, provavelmente alguns outros convidados virão trazendo outras vertentes, outras maneiras de compreendermos o amor. Então, fiquem atentos. Meus amigos, minhas amigas, eu sou Oswaldo Rodrigues, eu sou psicólogo, terapeuta sexual de casais do INPASEX, o Instituto Paulista de Sexualidade. Estou aqui com vocês sempre para conversar sobre esses aspectos importantes. Então, vamos lá? E sempre estou trazendo um livro para vocês olharem e perceberem. Até mais, gente. Até amanhã, até todos os domingos. Se você gostou, curte aí. Se você gostou, me manda um recado. Perguntas, mande perguntas para nós nas redes sociais que nós vamos trazer para cá. Até logo, gente.